Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí se prepara para o jogo de amanhã diante do Bahia no Campeonato Brasileiro e podemos ter estreias, cara. 2 reforços contratados poderão jogar amanhã e fazer parte aí do elenco do Vasco que vai para a partida diante do Bahia. Vamos falar aqui muito da chegada do Spinelli, novo reforço contratado também. Também vamos falar aqui da negociação para a venda da SAF do Vasco, que avançou, hein? Você vai entender como que está essa situação. Tentaram aí impedir de alguma forma para que o Vasco fosse vendido. Você vai entender isso aqui no nosso canal. Vamos falar também de saída de jogador que está indo para o futebol paulista, permanência de atleta confirmada e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados do canal. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Valeu demais a galera que está sempre se inscrevendo aí, chegando inscrito novo todo dia no canal. Aqueles que estão deixando o like, hypando nossos vídeos aí e sempre comentando aqui, dando aquela moralzona pro nosso canal. E muito obrigado, tamo junto. Bom, pessoal, amanhã é dia de Vasco. O Vasco vai encarar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, às 9h30 da noite. Horário muito ruim, né? Mas vai ser o jogo da TV Globo e também aí do Premier Clubes. O Vasco vai enfrentar um adversário duríssimo, onde o Vasco costuma sempre tropeçar, né? Quando enfrenta o Bahia, né? Esperamos que amanhã o Vasco vença esse adversário para ter um respiro no Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu a classificação já no Campeonato Carioca, só que no Brasileiro a situação do Vasco está feia. Somente 1 ponto em 2 jogos e 2 jogos acessíveis, inclusive um em casa contra a Chapecoense, o que foi muito preocupante para nós vascaínos. E o resultado fora de casa diante do Mirassol, que já não é mais o mesmo Mirassol do ano passado. Os resultados vêm mostrando isso, né? O Mirassol já não vem conseguindo desempenhar tão bem assim nesse início de temporada, por mais que tenha mantido a estrutura com o seu treinador, mas já não vem praticando tanto assim o mesmo futebol do ano passado. Com certeza, o Vasco vacilou em 2 jogos acessíveis que poderia ter vencido os 2 jogos e hoje a gente estaria na ponta da tabela com 6 pontos conquistados. Infelizmente, o Vasco não conseguiu isso e somou apenas 1 ponto de 6. Muito típico do que vem sendo o trabalho do Fernando Diniz. A gente sempre tem que ressaltar que o aproveitamento dele é horroroso, principalmente no Brasileirão. Com certeza a gente torce para que isso mude amanhã, que o Vasco vença o Bahia. Se perder e empatar, meu amigo, aí é papo sim seríssimo para mandar embora o Diniz, cara. Já está sendo papo sério para mandar o Diniz embora. Porque os resultados não estão aparecendo na competição mais importante para o Vasco. O Vasco pode chegar a 3 jogos seguidos sem vencer no Brasileiro. Sem falar na sequência do fim do ano passado, né? Pode chegar a uma marca inacreditável aí de muitos jogos sem conseguir vencer dentro do Campeonato Brasileiro. E agora vamos ter esse jogo importante e a grande expectativa é para as estreias dos jogadores últimos reforços contratados, né? O Cuiabano, que já foi oficializado pelo clube e que já está no bid da CBF, fará sua estreia certamente amanhã no jogo contra o Bahia. E também tem a grande expectativa do Spinelli, novo reforço do Vasco. Foi confirmado ontem oficialmente pelo Vasco a contratação do jogador argentino, atacante de 28 anos, chega com contrato até 2028 com o Vasco em definitivo. Chega aí para lutar por uma titularidade com o Brenner, jogador que chegou no seu auge, está vivendo a sua melhor fase, muito artilheiro, goleador, e sempre bom deixar claro que ele teria tido uma proposta melhor do Remo. Ele deu preferência ao Vasco, por sua esposa querer morar no Rio de Janeiro e entender que era melhor também para a carreira do atleta ele jogar no Vasco, né? E ele deu total preferência para jogar no nosso clube, abdicou de ganhar mais para vestir a camisa do Vasco, que é certo, né, cara? Não tem nem comparação, comparar aí o cara preferir jogar no Remo do que jogar no Vasco. Ele fez o que todo jogador iria fazer, aceitou jogar no Vasco e é nosso novo reforço. E a gente vive a expectativa dele ser registrado hoje no bid da CBF, está à disposição já para o jogo de amanhã diante do Bahia. O Fernando Diniz até confirmou isso na entrevista coletiva pós-jogo diante do Botafogo no domingo, que esses 2 jogadores tinham grande chance sim de serem relacionados e de fazerem suas estreias no jogo contra o Bahia amanhã. Possivelmente, amanhã devemos ter aí o Vasco escalado com o Léo Jardim, com talvez PH de volta à titularidade amanhã no lugar do Puma Rodrigues. A zaga com o Cuesta, que ficou de fora do jogo contra o Botafogo, deverá retomar a titularidade amanhã, ao lado do Robert Renan, também ali. Não sabemos se o Cuiabano vai ser titular logo de cara no lugar do Lucas Piton. Tem essa dúvida se joga Cuiabano ou se joga Piton. No meio campo, com Barros, Thiago Mendes, Coutinho, ataque, possivelmente Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Bahia amanhã às 9h30 da noite
possivelmente com essas duas estreias importantes desses dois reforços contratados, né? Comenta aí qual a sua expectativa, qual o seu palpite, qual o seu placar para amanhã. Eu acredito que amanhã o Vasco vence, hein, cara? Acho que amanhã vai ser chorado, aquele 1-0zinho ali, gol talvez, vou chutar aqui, meu amigo, gol do Coutinho. Acho que o Coutinho vai desencantar no Brasileiro amanhã, fazer um golzinho aí. Bom, pessoal, vamos falar agora do mercado, como está a busca por reforço e saída de jogadores, né? Ontem tivemos a informação que o atacante David, que viveu aí um grande dilema para sair do Vasco, vai continuar no nosso clube. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o jogador vai ser utilizado pelo Fernando Diniz. O empresário do atleta confirmou que o nosso treinador conta com o atacante para a temporada e ele não sairá do Vasco, pelo menos nessa janela de transferências. Não sabemos se no meio do ano, se pintar alguma proposta interessante, o Vasco vai vender o David. Mas até agora, nessa primeira parte do ano, o David vai seguir no Vasco, não será negociado e ele faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz, diferentemente do Vitor Luiz, que está fora do Vasco. O jogador, inclusive, já viajou para Mirassol para fechar com o clube paulista e não é mais jogador do Vasco. O Vasco teria oferecido ele a alguns outros clubes, ele teve negociações com Fortaleza, foi oferecido ao Internacional, mas o negócio não avançou e avançou com o Mirassol. Ele chega para ser o reserva do Reinaldo, que é o titular lá do time paulista, né? Desejamos sorte aí ao Vitor Luiz, que sempre foi correto com o clube, né? Por mais que ele não tenha jogado bem como a gente esperava quando ele foi contratado, né, para ser o reserva imediato do Piton, mas ele ajudou o Vasco em jogos decisivos, nas disputas de pênaltis, né, principalmente na Copa do Brasil. Foi um jogador correto com a instituição, em momento nenhum fez biquinho, em momento nenhum achou ruim o seu status de terceiro reserva, porque o reserva do Piton em vários momentos foi o Pumita Rodrigues, e o Vitor Luiz aceitou de boa, jogador experiente, né, cara? Desejamos sorte aí na carreira do Vitor Luiz, parece ser uma ótima pessoa e ele merece todo o sucesso do mundo aí. E quanto às chegadas, cara, o Vasco segue ainda a sua busca incessante por mais um volante no mercado e segundo a ESPN, o Vasco deverá buscar um volante que aparentemente será gringo, deverá chegar ao clube por empréstimo. Esses seriam os moldes de uma negociação futura para que o Vasco traga mais um volante aí para ser, quem sabe, titular do nosso time no meio campo. Sempre bom deixar claro que o Thiago Mendes está jogando demais, né? Está sendo um dos principais jogadores do Vasco nesse início de temporada. O Barros vem se consolidando jogo após jogo. Com certeza, o próximo volante que chegar, se não chegar um jogador totalmente fora da curva, vai ter que ralar muito nos treinamentos para conseguir tirar a posição do Thiago Mendes e do Barros do time titular. Não sabemos quem é esse jogador, vários nomes foram especulados aí nos últimos dias, nomes aí de jogadores estrangeiros, teve até um colombiano, que eu nem me lembro o nome do jogador, não existe absolutamente nada com esse atleta, e o Vasco busca nomes aí de jogadores que sejam acessíveis ao nosso clube. O Admar Lopes, que é um jogador experiente também, é um jogador um pouco mais rodado, para vir chegar para tentar lutar por essa titularidade. Vale sempre deixar claro que o Admar Lopes vetou a contratação do volante Alan, que acabou indo lá para o Corinthians, né? Com certeza a gente torce para que seja contratado um volante de qualidade. Além desse nome, o Vasco busca também um zagueiro. Não tivemos mais atualizações quanto à situação do Sousa, né, que foi o único zagueiro especulado, também atua como volante, e está lá atualmente no Racing, um Racing que é muito dinheiro. Claramente o Vasco não tem grana para comprar esse atleta, eu entendo que ele não será contratado agora. Quanto a outros assuntos, um assunto muito importante que pode impactar claramente, diretamente aí na busca por reforço, que é a venda da SAF do Vasco. Nos últimos dias tivemos aí algumas novidades quanto à SAF do Vasco. Primeiramente, a CBF teria batido na porta do Vasco para alertar o Vasco quanto a um possível fair play financeiro quando o Vasco tiver sua SAF vendida. O que me estranha nessa situação aí, que foi trazida inicialmente pelo All Sports, se não me engano. Essa informação, cara, traz aí que a CBF está preocupada com vendas futuras dos clubes, mas não está preocupada com negociações que vêm acontecendo atualmente aqui no Brasil, né? Isso sim, isso claramente implica com o Vasco. Mostra muito bem que eles estão perseguindo o Vasco. Essa é a palavra correta. Porque o Flamengo chega lá e contrata um jogador por milhões e milhões, que foi o Lucas Paquebete. O Palmeiras contrata o John Arias, o Cruzeiro contrata o Gerson, 3 das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E os caras querem perturbar o Vasco, que ainda sequer foi vendido. A SAF sequer foi vendida, a SAF do Vasco. E por quê, cara? Qual o critério disso? Eles foram atrás desses 3 clubes, tanto de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, para falar de fair play financeiro? Por que que no Vasco tem que ser debatido esse tema agora?
Isso nem foi implementado ainda, nem é lei na CBF, aqui no futebol brasileiro. Isso me estranha, no mínimo, né? E dizem que o presidente da CBF ainda é vascaíno, né? Tenho minhas sérias dúvidas. Mas, continuando, assunto SAF. O que é realidade hoje? Foi bastante debatido também uma possibilidade de interesse, de um conflito de interesse envolvendo Leila Pereira, Palmeiras, Vasco, Marcos Faria Lamáquia. A situação é a seguinte, cara, o Vasco não vê com problema algum, não tem problema algum o Vasco negociar a SAF, vender a SAF para o Marcos Faria Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira. Ele não é filho da Leila Pereira. O Vasco entende que é um processo natural, um processo super tranquilo, já que o Marcos Faria Lamáquia não depende da Leila Pereira, ele tem os seus próprios ganhos, digamos assim, tem os seus próprios bens, ele é um empresário de sucesso, com suas próprias pernas, para traduzir bem aqui para você vascaíno, ele não depende de dinheiro da Leila Pereira, ele não depende do dinheiro da Crefisa, ele tem suas empresas, ele mesmo é um investidor. A Leila Pereira, por ter uma relação com o pai do Marcos Faria Lamáquia, que é o José Roberto Lamáquia, teria aberto, assim, digamos assim, nos concorrentes, nos rivais, digamos assim, e também na própria CBF, uma desconfiança de que poderia ter um certo conflito de interesse, já que a Leila Pereira hoje dirige o Palmeiras, ela é presidente de um clube associativo, um clube que não é SAF, ela não é dona do Palmeiras, para deixar claro. Isso causaria um conflito de interesse, já que o seu enteado quer comprar o Vasco, outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco se mostra totalmente tranquilo quanto a esse assunto, e isso não será um entrave na negociação, e a negociação teria já avançado. Essas são as informações que temos, trazidas pelo jornalista Lucas Pedrosa, que apurou com exclusividade como que está a venda da SAF do Vasco. Não existe empecilho algum para que o Marcos Faria Lamáquia compre a nossa SAF. E agora, o que o Vasco vai ter que ficar atento? Bateu o martelo, vendeu aí a SAF para o Marcos Faria Lamáquia. Essa questão do fair play financeiro, o Vasco tem que buscar seus direitos. Por que somente o Vasco está sendo cobrado sobre isso? Por que outros clubes que estão fazendo investimentos não estão sendo cobrados? Entendeu? Teve até um jornalista mulambo outro dia querendo repercutir aí o porquê do Vasco estar fazendo contratação em meio a uma recuperação judicial. Gostei muito da resposta do Thiago Life, mostrando aí total inteligência ao péssimo jornalista Mauro César Pereira, um clubista que não deveria trabalhar em lugar nenhum, meu amigo. Lugar nenhum. Ainda tem gente que dá moral para um cara desse, né? Com certeza, o Vasco aí tem muito a provar. O Vasco segue incomodando. O Vasco sem ganhar títulos, rebaixado 4 vezes, segue incomodando. Com certeza, imagina quando esse clube virar uma potência. Imagine quando esse clube virar uma potência, né? Por isso que eles estão com medo. Por isso que eles estão querendo barrar tudo que o Vasco está tentando fazer. Vamos dar seguimento. A SAF está encaminhada, a negociação está avançada e vai acontecer sim a venda para o Marcos Faria Lamáquia. O Vasco, eu acho que no mais tardar, até o fim desse ano, já está na mão do Marcos Faria Lamáquia. Eu acredito que em 2027 o Vasco vai fazer um time maravilhoso, vai ser uma potência no futebol brasileiro. Isso a gente espera, a gente torce muito para isso, né? Comenta aí o que você acha desse assunto da SAF, essa perseguição da CBF, também outros clubes, quanto à venda da SAF do Vasco para o Marcos Faria Lamáquia e também essa situação desse fair play financeiro. O Vasco segue tranquilo, suave, a negociação está avançada em breve, martelo batido, SAF vendida. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistir até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.